Olá, meu nome é Cláudia Roberto Ley. Eu vou fazer um breve histórico da síndrome de Tourette, da minha pesquisa feita na Wikipédia para a matéria de psicologia da professora Luciana Campos, do ISERJ. A mais antiga referência que nós temos conhecida sobre a síndrome de Tourette é de 1489, que aparece no livro intitulado Martelo da Bruxa, de Jacob Springer e Heinrich Kramer, onde é descrito o caso de um padre cujos tiques seriam supostamente relacionados à possessão demoníaca. Mas o primeiro caso mesmo da síndrome de La Tourette, que foi identificada mesmo em 1825 por Jean Itard, ele era um médico francês que descreveu os sintomas, na verdade, da Marquesa de Dampierre, que era uma aristocrata francesa, que se notabilizou na sua época por proferir palavras obscenas publicamente no meio de conversações. Décadas depois, já no final do século XIX, Jean-Martin Charcot confiou ao neurologista Georges Gillet de La Tourette o estudo de pacientes do Hospital Saint-Pierre, onde ele era diretor, visando definir essa nova doença, do qual era distinta de todas as outras que eles tinham conhecimento. Em 1885, Gilles de La Tourette, a partir dessa descrição do caso da Marquesa de Dampierre, feito por Itard, mais um estudo que ele fez, com 9 pacientes desse hospital, ele concluiu que seria necessário definir uma nova categoria clínica. E a essa, Charcot chamou de doença de Gilles de La Tourette, homenageando pelo fato dele ter aprofundado nesse estudo dessa doença, na verdade, dessa síndrome. Durante um século, não se conseguiu explicar, muito menos tratar esses tiques característicos da síndrome. A abordagem psiquiátrica foi privilegiada ao longo do século XX. E até mesmo a possibilidade de que essas perturbações motoras e sonoras características da síndrome de Tourette pudessem ser de origem orgânica só foi considerada a partir de 1920, quando uma epidemia de encefalite entre as datas de 1918 e 1926 desencadeou na sequência um aumento importante dos casos de distúrbios motores e de tiques. Durante os anos de 1960 e 1970, a abordagem psicanalítica, por mim mencionada anteriormente, foi contestada, após a descoberta da medicação chamada haloperidol, que permite atenuar esses tiques. A virada mesmo, na verdade, ocorreu em 1965, quando Arthur Shapiro, considerado o precursor da pesquisa moderna no tratamento de tiques, ele publicou um artigo muito importante, criticando a abordagem psicanalítica, depois de ter tratado pacientes com essa síndrome com a medicação haloperidol. Mas a partir dos anos 90, adota-se uma abordagem mais refinada e a doença é geralmente considerada como uma combinação de vulnerabilidade biológica em interação com fatores ambientais. E a partir de mais ou menos de 1999, importantes descobertas ocorreram, tanto no campo da genética, como na neuroimagem, na neurofisiologia. Mas isso não quis dizer que muitas questões não permaneceram ainda sem resposta sobre a melhor maneira de caracterizar a síndrome de Tourette e sobre o grau da proximidade com outros transtornos dos movimentos ou com transtornos psiquiátricos. Os dados epidemiológicos ainda não são suficientes e os tratamentos disponíveis ainda não oferecem grandes afirmações no sentido de que ela oferece ainda riscos e também nem sempre são bem tolerados pelos organismos dos pacientes. Mas isso não quer dizer que no percorrer desse nosso caminhar da ciência que não possa surgir novas medicações
E não só isso, novos estudos, né, científicos sobre essa doença, possibilitando melhor conhecimento da própria doença e também com novas medicações, para novos procedimentos, para poder privilegiar essas pessoas portadoras dessa síndrome. Sendo assim, foi um pequeno e breve histórico sobre a síndrome de Tourette. Olá, meu nome é Érica Suzana. Este é um trabalho da disciplina Psicologia e Educação da professora Luciana Campos. Eu irei falar um pouco sobre a síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette é um distúrbio neuropsiquiátrico caracterizado por tiques múltiplos, motores ou vocais que persistem por mais de um ano. Essa síndrome neuropsiquiátrica faz com que pessoas imitam sons e movimentos de forma involuntária e incontrolável. Esses tiques motores são piscar muitos olhos, movimentar boca, nariz e até mesmo mexer os ombros. Já os tiques vocais, as pessoas vão emitir sons, assovios, também alguns gritos, fungar o nariz e às vezes soltam até um palavrão. Essa síndrome é uma doença genética, mas a sua causa ainda é desconhecida. A frequência e intensidade dos tiques são variáveis. Haverá momentos em que o paciente emitirá muitos tiques, com muita frequência e intensidade, um tique atrás do outro, e também haverá períodos em que esses tiques ocorrerão de forma mais esporádica, né? A gente logo relaciona a palavra tiques a tique nervoso, né? E dá a entender que esses tiques estão relacionados ao estado emocional do paciente. Mas não, a frequência e a intensidade dos tiques não apresentam relação com o estado emocional. O distúrbio pode estar associado a outras condições, como o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH, e também aos transtornos de aprendizagem. Embora não exista cura para a síndrome de Tourette, existem tratamentos disponíveis que podem contribuir para reduzir esses sintomas, né? E também dar uma melhor qualidade de vida a esse paciente, que a cada tique sofre um constrangimento. A síndrome na escola. Geralmente, o diagnóstico da síndrome de Tourette é realizado na infância, geralmente quando a criança tem entre 5 e 8 anos de idade, né? É um período que a criança já está em fase escolar, está na escola, e antes desse diagnóstico vir, com certeza essa criança passará por muita vergonha, por muito constrangimento. No meu lugar de fala como professora, às vezes a gente vê uma criança emitindo um som, né? Fazendo uma gracinha, piscando o olho. Muitas das vezes a gente pode repreender essa criança, sem saber o que de fato ela está passando, né? Além de toda essa vergonha, a criança que possui essa síndrome, ela tem uma dificuldade de concentração, né, por conta dos tiques, porque a cada tique que vem, ela sai do seu eixo, então a dificuldade para essa criança prestar atenção na aula, para essa criança ler, sabe, para estudar, né, de uma forma geral, isso dificulta muito a vida da criança. E além disso, né, tem a vergonha por tudo que ela passa, por todas as vezes que ela foi repreendida e estigmatizada. Essa criança acaba se isolando, né? Porque sabemos que criança rejeita, né, comportamentos estranhos. A pessoa nem precisa ter um comportamento estranho e muitas vezes aquela criança é rejeitada por algum motivo. E quando a criança ainda está na situação da síndrome de Tourette, que possui esses tiques, que pode fazer sons e movimentos estranhos, esse ambiente todo é propício para bullying, né?
e logo vem o isolamento e a dificuldade de socialização desse paciente. Então, é importante que haja uma conscientização, né, de toda a comunidade escolar, que seja apresentado não somente para os alunos, mas para muitos professores que não têm conhecimento desse distúrbio, né, e que o ambiente seja propício para que possamos conviver com essas pessoas, tendo compreensão do momento que ela está passando, pelo mal que ela tem, né, pela doença que ela tem, e também possamos viver num ambiente de respeito, né, onde todos precisam ser respeitados de acordo com as suas diferenças. Oi gente, eu me chamo Isabela e eu vou dar continuidade falando um pouco mais sobre os tratamentos da síndrome. A síndrome, ela é uma desordem, mas ela não tem cura. Mas ela pode ser controlada por terapia comportamental. Alguns estudos clínicos já vêm analisando esse tipo de terapia comportamental e, no caso, os estudos estão bem avançados, né, que muitos pacientes, muitas pessoas que têm essa síndrome estão se adaptando com essa terapia comportamental. Mas, quando o paciente não se adapta, não consegue reverter, porque a terapia comportamental é a reversão de alguns hábitos. Quando esse paciente não consegue reverter esses hábitos, né, é indicado um remédio para tratamento também, mas esse remédio só é passado quando a síndrome já vem de grau muito elevado. Então, não são muitos casos que passam esse remédio. No caso, o que pode melhorar a síndrome, né, para deixar um pouco menos tão intensa, são atividades físicas, são alguma coisa que relaxa a mente, relaxa o corpo. Então, no caso, os tratamentos que estão disponíveis hoje são esses dois, e com as contribuições de atividades físicas, entre outras. Minha amiga, no caso, vai estar falando adiante.